formato da pirâmide etária vai depender dos indicadores internos da população do país analisado. Esses indicadores variam de país para país de acordo com o desenvolvimento de cada um deles. É possível identificar 3 tipos básicos de pirâmide. Bom, gente, então antes da gente avançar, é assim, o formato da pirâmide vai depender da situação do país. Por exemplo, um país que tem uma situação muito precária, ele vai apresentar um determinado formato de pirâmide, enquanto que um país desenvolvido vai apresentar um formato totalmente diferente, como eu vou mostrar para vocês aqui. Olha só, o primeiro caso, então, é a pirâmide etária da população de Angola. Angola é um país africano, subdesenvolvido, com condições assim precárias, né? Aqui nós temos os dados do ano de 2015. Vocês vão observar o seguinte: o gráfico de pirâmide etária de um país subdesenvolvido lembra uma pirâmide. Ó, pode ser meio óbvio eu estar falando isso, mas lembra uma pirâmide. A base é mais larga e, conforme nós avançamos aqui na questão da idade, vai se estreitando até chegar num nível muito baixo aqui da população idosa. Então, ó, lembrando, um país subdesenvolvido geralmente apresenta uma pirâmide etária com formato de pirâmide, beleza? Uma base larga e, com o passar das idades, né, dependendo da faixa etária que a gente está analisando, vai se afunilando cada vez mais. Essa base larga está relacionado a uma alta taxa de natalidade, ou seja, as pessoas têm muitos filhos nesses lugares onde nós temos uma realidade de subdesenvolvimento. Isso daí está relacionado ao quê? Está relacionado à falta de planejamento familiar, dificuldade de acesso à educação, à informação, dificuldade de acesso a pílulas, por exemplo, de anticoncepcional, né? Preservativo, esse tipo de coisa. Bom, se nós observarmos, por exemplo, aqui um caso bem oposto ao caso de Angola, a pirâmide etária da população da Alemanha, no mesmo ano de 2015. Vocês vão observar o seguinte: o formato é totalmente diferente, totalmente. A pirâmide etária aqui da Alemanha, ela tem uma base mais estreita. A gente tem o formato de pirâmide aqui na parte da Angola e aqui na Alemanha nós temos o que a gente pode chamar de formato de barril, né? Isso porque, ó, a nossa base ela é mais estreita. A gente tem aqui a população adulta sendo o grosso da população, né? A maior porcentagem aqui, principalmente na faixa, ó, de 45 a 59 anos, principalmente, tanto no sexo feminino quanto no masculino. E depois nós temos uma grande faixa da população, uma faixa expressiva, aqui da população idosa. Olha só, a partir de 60 anos aqui, ó, nós temos uma população, uma boa parte da população que é uma população que a gente pode chamar de população envelhecida. Esse caso de pirâmide etária aqui ele vai ocorrer, na maioria das vezes, com países que são desenvolvidos, né? A gente pode ver o caso da Itália, da França. Os países da Europa Ocidental, é muito comum eles apresentarem uma pirâmide etária nesse formato de barril. Isso por quê? Porque essas populações já passaram por aquilo que a gente chama de transição demográfica. Bom, eu lembro que eu falei com vocês, né? Transição demográfica é aquele caminho que as populações elas acabam passando, né? Primeiro nasce bastante gente, morre bastante gente. Depois passa a nascer bastante gente e morrer menos gente porque esse país avançou em uma série de coisas. E depois a gente passa a nascer menos gente e morrer menos gente também. Bom, continuando então, aqui é a pirâmide etária da população do Chile, observando que ela tem ainda uma base bastante larga, tem uma população adulta importante aqui,
E a população idosa é também grande, porém o formato dessa pirâmide aqui ainda não se assemelha em sua totalidade com o formato da pirâmide lá da Alemanha, mas é muito parecido.